Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou Camila Bueno, assessora de comunicação da 10ª edição do Miniono Poços de Caldas. E hoje eu estou aqui novamente com as diretoras do comitê da OMS 2024, Carla e Ana Beatriz. E a gente vai conversar um pouquinho mais nesse episódio sobre temas e dicas também para vocês estudarem e terem repertório para o debate. Então, assim, iniciando essa conversa, acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre os temas que são relevantes. Vocês, como a gente já comentou no episódio anterior, o comitê de vocês coloca junto clima e também saúde. Pensando nessa fusão, né, desses dois temas, desses tópicos, um tema que é bastante visível, que aparece bastante no comitê de vocês, é a questão dos estados-ilhas e como eles estão em relação a esse aumento do nível do mar e a relação também das mudanças climáticas. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, então, como você já iniciou, né? Essa questão dos países ilhas acho que está ganhando cada vez mais repercussão, trazendo principalmente essa questão do aumento do nível do mar, que, pelo que eu pesquisei, é mais ou menos 3,3 milímetros por ano que ele sobe. Então, isso para países que estão a 2 metros do nível do mar é muita coisa. Para a gente pode não ser tanta, mas para eles é muita. E, por exemplo, acho que com o aquecimento global, então esse derretimento também de calotas polares, de geleiras, aumenta ainda mais o nível do mar. Então, por exemplo, acho que os países ilhas que a gente pode citar, que tem muito destaque nisso, os países do Pacífico, então a gente tem Kiribati, Tuvalu, as Ilhas Marshall, e até os do Caribe também, que acho que está aqui pertinho da gente, que a gente conhece. Então a gente tem Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, enfim, outros. E até mesmo regiões costeiras, litorâneas, só que acho que entrar mais a fundo na questão dos países ilhas é mais importante, bem entre aspas, né? Porque eles estão cercados por água, então não tem para onde correr, querendo ou não. Eles só podem ir para outros países, é a única solução. Então, eu acho que a gente entender muito isso de diferenciar uma perda de território como só isso. Não é só uma perda de uma terra, né, de um país. É perder uma cultura inteira, é perder uma identidade, é perder valores, costumes e tradições. Então, muitos desses países, a gente pode ver que eles têm línguas que só eles falam, mas são línguas que são ligadas ao mar, à natureza, a tudo isso. Então, espalhar eles, né, tipo, só evacuar como se fosse simples, querendo ou não, distancia todos eles e a cultura se perde ao longo do tempo. E são pessoas que cresceram ali, tem parentes que viveram ali, as casas são ali desde sempre. Então, cresceram naquele meio e aquilo só, tipo, perder tudo aquilo é muito triste pensar que isso pode sumir. Então, acho que eu trouxe, né, uma questão do ministro das Relações Exteriores de Tuvalu mesmo. Ele fala que em 2022, que se Tuvalu desaparecer, eles vão ser um povo com cultura, mas sem território, e que, quem sabe, daqui a alguns anos, sem cultura também, porque eles vão se espalhar e isso acaba perdendo, né, o contato, todo mundo, todo dia, toda hora, acaba se perdendo. E focando nas ilhas do Caribe também, eles, além dessas questões todas bem similares ao Pacífico, a gente tem a questão que eles estão numa zona de furacão. Então, como a gente vê muito em época de furacão, então tem até que vai ali, vai na Flórida também, que a Flórida também tem bastante. Além de uma questão que eles destroem, o furacão fica mais forte, né, por causa das mudanças climáticas. Então, perde casa, perdem as vidas, perdem tudo que construíram, mas o país em si muitas vezes depende do turismo economicamente. Então, a economia deles também é afetada por isso, sabe? E eu acho que isso pode entrar um pouco num paradoxo do sul global, que é que os países que menos contribuem para essas mudanças climáticas são os que mais estão sendo afetados. Então, acho que trazer esse ponto é muito importante. E até uma curiosidade que eu achei, que Tuvalu criou um gêmeo digital, que foi no metaverso, para se caso o país suma, tenha pelo menos a identidade preservada, uma identidade cultural. Então, é meio triste pensar que daqui a pouco talvez esses países sejam vistos só no digital e não mais pessoalmente.
Interessante, Ana. Você trouxe, né, essa ideia do macro, né, do sofrimento dos países ilhas, né, que é como a gente já pode perceber isso, né, algumas ilhas já estão sumindo. E como você diz, não é só uma questão de estrutural, né? Algo mais que se a gente olhar profundamente afeta a identidade, né? E toda a existência de um povo. Então, pensando, é muito interessante trazer esse ponto macro de pensar mudanças climáticas no efeito extremo, né? E a gente pensar países, ilhas e estados que estão sendo, que sofrem mais com essas condições, e também a gente não consegue nem pensar em uma estrutura de saúde se eles mesmos, o próprio território deles estão em voga, né? E pensando, né, clima e saúde, que vocês trazem, né, no guarda-chuva central de vocês, do comitê de vocês, como essas mudanças climáticas, como o clima ele afeta a saúde, o sistema de saúde em geral, assim. Bom, eu acho que a gente pode entender que as mudanças climáticas elas estão afetando e redesenhando o mapa de doenças no mundo. Então, muitos países que às vezes não tinham alguma doença, elas estão começando a aparecer. A gente pode pegar, por exemplo, doenças por vetores, então, tipo o Aedes aegypti, ele se propaga mais no calor, em ambientes úmidos e urbanos. Então, querendo ou não, o planeta aquecendo, eles se acham o seu lugar cada vez melhor, sabe? Então, eu acho que o de vetores, acho que até mesmo outros vetores também acabam se espalhando. Tipo, eu pesquisei muito, mas tipo, carrapato também acaba se espalhando por causa do calor. Trazendo uma questão também de doenças hídricas e por exemplo, hídricas mesmo, alimentares também. Então, a gente tem questões de enchentes, por exemplo. Elas acabam afetando, muitas vezes, contaminando o solo, contaminando a água que a gente bebe. Então, isso pode trazer, por exemplo, uma intoxicação alimentar seríssima, se for no caso de alimentos. E eu acho que, tipo assim, pegar muito essa questão de cólera, hepatite A, que também acabam aparecendo muito. E até as mais comuns, tipo diarreia ou coisas assim, que são causadas mesmo, às vezes, por alguma doença que aparece nova. E também a questão de pessoas que dependem da agricultura. Então fica essa questão muito instável. Você não sabe muito o que vai acontecer. Então essas pessoas aí têm seca e perde o alimento, tem enchente, perde o alimento. Então acho que dá uma insegurança alimentar muito grande. E também as doenças respiratórias. Então a gente tem com queimados, a gente tem um aumento de câncer de pulmão, por exemplo, um aumento de asma, um aumento de bronquite. E também onda de calor. O calor em si já dá um abafado, pra gente respirar já é mais difícil. E mais pra frente eu vou trazer também, mais aprofundado, mas a questão também muito de doenças mentais. Eu acho que um estresse, querendo ou não, aumenta bastante por causa do calor mesmo. A gente tá fazendo alguma coisa e estressa, porque tá muito quente, você não consegue parar o calor. E acho que alguns dados que a gente pode trazer mesmo disso foi que os casos de dengue quadriplicaram nas últimas 2 décadas. E países que nem tinham dengue começaram a aparecer cada vez mais. Já estão numa situação endêmica em mais de 125 países, sabe? E tem um dado também da ONU que fala que pode acontecer em 2030, 2050, 250 mil mortes por ano por causa das mudanças climáticas. Então é um assunto muito sério. E a OMS ela tenta, né, querendo ou não, interferir nisso, fazendo um monitoramento, porque ela busca fazer um monitoramento ambiental com alguns dados epistemológicos que para tentar prever o surto dessas doenças ou onde tiver um polo de doença possa tentar pelo menos intervir para evitar que se espalhe, que aconteça como foi o Covid. E fazer também, óbvio, parcerias com algumas agências da ONU. Então a gente tem a PNUMA, por exemplo, a gente tem a OMM e, claro, também um financiamento e uma cooperação. Ela pede muito essa cooperação entre todos os países, porque está todo mundo no mesmo barco, e um financiamento também, principalmente dos países que são desenvolvidos para os países mais vulneráveis, que eu acho que é importante isso. Extremamente importante essa discussão, até porque, no senso geral, a gente desassocia questões ambientais com questões de saúde, né? Obviamente, após a pandemia,
os noticiários estão cada vez trazendo um pouco mais a questão, mas ainda é pouca. Mas dessa correlação mesmo, né, de o surgimento de vírus e agentes biológicos, levando em consideração a extrema desenvolvimento, extrema urbanização, não pensando no meio ambiente. Obviamente que se a gente tira, né, toda uma fauna, né, uma flora ali, e tira o bioma dali, obviamente esses agentes vão ter mais contato com o ser humano, né, com essa urbanização desenfreada. E obviamente é algo que também se pensa, né, muito, que pandemias vão ser algo repetidos por essa extrema crescimento econômico, desenvolvimento, não pensando no meio ambiente, né. É muito interessante essa temática, e pensar isso após pandemia é extremamente necessário, porque a gente precisa mudar. Outro, como você mencionou, algo também que a gente não consegue enxergar de fato é de como as mudanças climáticas, elas não só afetam na relação de saúde física, mas também saúde mental. Então, como que seria essa relação de saúde mental e mudança climática? Então, a saúde mental e as mudanças climáticas, foi como você falou, às vezes ela não é tão debatida, é mais a saúde física, que começou a ganhar um espaço, mas a saúde mental ainda está começando a entrar ainda nesse debate. Então, tem um termo que é saúde mental climática, que é sobre quais são os efeitos psicológicos, emocionais, que são provocados por causa dessas crises, por causa desses eventos que são ligados ao clima, e até mesmo trazer muito essa questão de um termo que eu achei interessante, que é ecoansiedade, então, que é essa angústia, então, frente à degradação ambiental, por exemplo, que é muito comum entre jovens da nossa idade, porque meio que vem no futuro, o que vai acontecer no nosso futuro, né? A gente tem um termo também que eu encontrei, que é de um filósofo australiano, que é a solastalgia, que é essa dor de ver o seu território, o seu ambiente, seu lar, né, sendo degradado, sumindo aos poucos. E eu acho que isso traz muito um sentimento de impotência, porque não é só uma pessoa sozinha que resolve tudo, né? Tem forças muito maiores. Claro que a gente fazendo a nossa parte ajuda, mas dependem de forças muito maiores do que a gente. Então dá esse sentimento de impotência, esse sentimento de desânimo e tudo isso. Eu acho que é bastante forte pensar nisso, assim. E eu acho que também o estresse pós-traumático clássico que a gente tem, que é, por exemplo, pessoas que saem dos seus lugares, são obrigadas a deixar o seu espaço, justamente por enchentes, por secas, por tudo isso. Acho que gera um estresse muito grande em alguém que muitas vezes, às vezes, tem que deixar a casa às pressas, por exemplo. Uma coisa que eu acho que abrange os 3 tópicos que a gente estava debatendo aqui, que ela acabou de falar, é um conceito que não é considerado oficial, que é o conceito de refugiados climáticos, que a gente ainda não tinha citado, mas que abrange todos esses temas, porque muitos do que sofrem isso é quem vive nos países ilhas, então acabam que sofrem também, principalmente, questões de saúde, também questões de saúde mental, essa angústia, essa ansiedade, essa impotência do que vai acontecer com as pessoas. Então, trazer esse tema também para o debate refugiados climáticos, que não é algo oficial, também é muito importante. Sim, não, essa é verdade. E eu vi uma entrevista de um jovem do Kiribati, na Al Jazeera, que ele fala que como que eu vou cuidar da minha saúde se eu não sei nem onde eu vou morar mês que vem. Acho que isso é meio forte, porque, querendo ou não, mostra um pouco desse desânimo, tipo, pra que eu vou cuidar disso se eu não sei onde eu vou estar daqui a pouco? E eu acho que quem sofre muito com isso, a gente tem os jovens, que na nossa idade, porque a gente tá vendo o futuro, né, na nossa frente, podendo acabar, assim, né, entre aspas. Idosos, porque eu penso muito na questão de onda de calor, então o idoso sair num calor é muito perigoso. Ou até mesmo no Rio Grande do Sul, como você citou, que imagina você ter que pegar alguém debilitado, um idoso mais debilitado, pra sair de casa correndo. Tipo, como que faz uma coisa dessa, sabe? Uhum. Então, acho que também muitas, como eu falei antes, comunidades tradicionais, os povos indígenas também sofrem com isso. E eles quase não contribuem nada para isso. Eu acho que é uma questão parte muito maior do que só eles, sabe?
E, óbvio, como a Carla falou, refugiados climáticos que sofrem com isso, ter que deixar o seu país, a sua casa, tudo que aprenderam, que viveram de repente. E eu acho que pessoas também da própria área da saúde, porque o aumento das doenças, o aumento de refugiados, tudo isso acaba sobrecarregando eles também. Então dá uma pressão maior ainda neles e, óbvio, então a gente tem, tipo, um que é bem comum hoje em dia, que é o burnout, então traz uma pressão muito maior para eles, sabe? E eu acho que tem um dado da OMS de 2021 que fala que os impactos climáticos e a saúde mental está sendo muito negligenciado, esse tópico junto. Se trata muito separado, mas não se trata de junto. Então, a OMS está tentando integrar esses dois temas junto para serem debatidos, além também de financiar, por exemplo, redes de apoio comunitário. Então, principalmente em países de desenvolvimento que precisam dessa ajuda, uma ajuda psicológica também para enfrentar isso. E também fortalecer essa capacidade, né? Não só de uma saúde física, mas também dessa saúde mental. Então, ter mais pontos de apoio para isso. Todo sentido. Gostei muito da sua fala em que você diz sobre os profissionais da saúde, né? E é algo que também tem se pensado, né? Quem cuida de quem cuida, né? Uhum. E ainda mais depois da pandemia, como esse profissional é extremamente importante, né? Eles ficaram na linha de frente. Então já tem anos que eles estão nessa sobrecarga e acho que o comitê de 2024 do OMS fez muito bem de ter tratado esse assunto, e porque é extremamente necessário se a gente pensar também quem que vai estar na linha de frente, né? Pensar sempre neles, não necessariamente as vontades dos estados, né? A gente tem que sempre pautar isso. Temas muito interessantes, acho que traz muita coisa para pensar, muita coisa para os delegados terem como repertório. E pensando já nessa linha de o que eu vou falar e como eu vou estudar nesses temas, a gente entra agora um pouquinho mais em como estudar para o comitê. E aí eu pergunto quais são os tópicos que o delegado deve discutir nos dias de evento. Mas antes disso, queria dizer também que, né, esse ano a gente, na 10ª edição, o nosso guia de estudo ele vai trazer vários tópicos, né, que podem ser discutidos, mas as questões em si, no dia oficial, vai ser uma surpresa. Não necessariamente vai ser igual aos últimos anos em que já eram trazidos, né, esses tópicos. Mas agora eu vou passar a fala para a diretora Carla e ela vai dizer um pouquinho mais quais são esses tópicos. Então, como ela já disse, a gente procurou colocar alguns tópicos bem amplos que vocês vão poder pesquisar, se aprofundar mais, mas não são os oficiais, é algo que vai guiar vocês para o estudo. Eu acho que um principal que abrange tudo que a gente falou até agora, que a gente colocou, é como os estados podem colaborar internacionalmente para fortalecer o sistema de saúde pública diante de desastres climáticos, respeitando as assimetrias de cada país. Então, tendo a noção que cada desenvolvimento de cada país, cada economia, cada colocação dele no sistema internacional é diferente. Então, como que isso pode ocorrer? E um outro que complementa também, já partindo disso, mas acho que olhando mais para o nacional também de cada um, quais mecanismos multilaterais podem ser adotados para garantir que as populações vulnerabilizadas sejam priorizadas em planos nacionais de saúde climática. Então, eu acho que entra muito nos tópicos que a gente trouxe, como priorizar não só os países e ilhas, mas, como ela disse, não é nações, é povos, grupos, comunidades que estão em lugares mais vulneráveis. Eu acho que muito a gente pode olhar no Brasil, não só as enchentes do Rio Grande do Sul, como que quem estava numa colocação mais vulnerável, quem morava em zonas periféricas, foi afetada e conseguiu se reerguer de forma diferente. Então, a gente olhar também para essa perspectiva. Outras também que a gente busca trazer, que envolve também muito como que quem está com as delegações de membros observadores pode procurar estudar, como garantir que medicamentos, vacinas e suprimentos médicos essenciais cheguem de forma eficiente às populações vulneráveis em regiões isoladas ou devastadas pelos eventos climáticos extensos.
Acho que a gente traz muito esse exemplo do Brasil, porque é algo recente, é algo que, pelo menos por meio de reportagens, notícias, todo mundo teve a capacidade de enxergar o que de fato aconteceu. Então ficou aquele questionamento, como que chegava a ajuda até eles, né? Igual a gente teve vendo que eles necessitaram de ajuda por helicóptero, aviões, e precisou de uma ajuda internacional como um todo. Então, como que vocês podem elaborar isso de acordo com cada delegação? Eu acho que outro tema também muito importante diante de ameaça existencial enfrentando por países ilha devido à elevação do nível do mar, quais medidas sanitárias, políticas e diplomáticas devem ser priorizadas para eles? Então, analisar de fato, vocês, como delegação dos países ilhas e delegações principalmente de países que têm a capacidade de ajudar eles, quais devem ser as políticas a serem priorizadas? E acho que um outro tópico muito importante, e acho que engloba tudo de maneira geral, é como garantir que os países em desenvolvimento e as comunidades mais vulneráveis tenham acesso a financiamento climático e tecnologias inovadoras para adaptação e mitigação desses impactos das mudanças climáticas na saúde. Eu acho que esse é um dos pontos que engloba tudo e cada delegação pode pensar de uma forma diferente. Interessante, esses tópicos aí refletem bastante um pouco do que a gente conversou e a temática em geral que a gente teve nesse diálogo sobre o comitê, e acredito que direciona bastante os delegados, né, para estudar. E quais fontes vocês recomendam para pesquisar e estudar o comitê? Então, acho que a gente separou, né, como co-diretoras, a gente separou muitas fontes. Eu acho que por um começo, para vocês terem uma direção, por onde começar, um guia de fato, é o Guia de Estudos do Comitê. Ele é um documento importante que ele vai trazer um panorama geral, a contextualização tanto do tema que a gente traz, quanto a visão da OMS, entenderem mais sobre a OMS, o Conselho Executivo de fato, o que foi a sessão. Também tem os dossiês de países que vocês irão representar, organizações. Também achamos que é muito importante vocês não olharem apenas os seus dossiês, mas também olharem de outros, porque às vezes é muito importante, igual você, como exemplo, você é um país ilha, você necessita de financiamento, necessita de diálogo, necessita de ações diplomáticas, tanto com países desenvolvidos para financiamento, quanto o apoio de organizações, fundos globais. Então fica muito importante olhar outros dossiês também. Acho que no quesito da Organização Mundial da Saúde, o site oficial é muito simples, é fácil e é em português, então vocês conseguem acessar de graça, fácil. Tem uma página dela que é só sobre mudanças climáticas e tem uma página que é sobre o Conselho Executivo, e dentro dessa página você consegue acessar sobre a 154ª sessão. Lá tem até vídeos de discursos, tem os atas, as resoluções. É muito interessante vocês terem noção disso. Eu acho que alguns relatórios também da ONU e de agências especiais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é legal olhar, principalmente relatórios do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele ajuda principalmente trechos que falam de impactos regionais no sul global e outras organizações que já estarão listadas lá. E acho que outra também fonte muito legal é vocês pesquisarem dentro de sites oficiais dos países que vocês estão, como sites de embaixadas, Ministério da Saúde, caso tenha Ministério do Meio Ambiente, artigos acadêmicos regionais. Também é muito legal, às vezes, olhar em reportagens de sites confiáveis, algumas notícias, como a gente fala, o nosso âmbito é janeiro de 2024, então olhar notícias às vezes, de 2023, início de 2024, dados reais, dados que tragam impacto. E de maneira lúdica também, eu acho que é muito interessante que a gente estava pensando, que filmes que retratam isso, né? Mudanças climáticas e saúde também. Eu acho que é muito interessante filmes lúdicos, tipo um filme de animação que a gente gostou bastante foi o Wall-E. Então ele retrata em um futuro pós-apocalíptico como que o robô, ele encontrou uma planta e ele pensa na sua jornada para salvar a Terra. Então eu acho que é muito interessante. Também tem um filme muito interessante que é O Dia Depois de Amanhã. Ele trata fenômenos climáticos extremos, literalmente a destruição da Terra, então forçando essa luta por sobrevivência. Então ele trata tanto das mudanças climáticas quanto da saúde, porque o fator sobrevivência essencial. E acho que um filme mais recente que a gente pensou também é Contágio,
que retrata um vírus mortal que se espalha rapidamente pelo mundo, revelando o impacto devastador de uma pandemia e os desafios enfrentados por cientistas. Então, é um filme tanto que retrata algo meio ilusório, meio lúdico, mas a gente acabou de sair também de uma pandemia. Então, acho que é muito interessante para vocês assistirem. E também tem um documentário que tem no YouTube, tem legendado. Ele é em inglês, mas tem legendado, que é muito interessante, porque ele explora o papel essencial do cobre, né? Um tipo de minério, cobre, na transição energética global. Então, revelando impactos socioambientais na saúde e também até valores éticos da crescente dessa demanda por esse recurso. Qual que é o nome mesmo? É Copper and the Dark Side of Energy. Isso mesmo. E é muito fácil de achar. Ele tem no YouTube, consegue rapidinho. Acho que é isso. Muitas opções para estudar. Não tem como falar que não tem como estudar. Mas é muito interessante. Eu gostei muito também das indicações que vocês trouxeram. Contágio realmente reflete bastante o que a gente passou. Se a gente assistir as coisas que realmente aconteceram na vida real. Foi um pouquinho antes da pandemia. Esse filme é de, se não me engano, em 2015, por aí. 2010, 2015. Então, assim, né? Muito interessante a gente ver, como você disse, de forma lúdica, né? No cinema, mas que também já não é tão cinema assim, né? Que diz muito sobre a nossa vida cotidiana. E um também que eu queria indicar agora, se eu tivesse a oportunidade, é O Impossível, também, que fala sobre o tsunami, né? E também conseguimos olhar mesmo como um país consegue a resolução de um problema, assim, e o colapso do sistema de saúde desses países em eventos extremos que são causados pelas mudanças climáticas, né? Fica essa indicação também. Assim, agora, né, chegando para o final do nosso podcast, de forma direta, assim, quais assuntos e temas os delegados eles devem se concentrar assim, mais, que eles devem focar o seu estudo e o seu repertório? Acho que primeiramente a gente pode pensar que acho que está até no título do nosso comitê, que é o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde humana. Acho que é muito importante entender como que isso ocorre. Acho que a gente falou muito disso hoje, porque não é só o aumento da temperatura, é tudo que envolve mudanças climáticas, mudança do clima, questões ambientais que acabam afetando a saúde. Então, tanto em aumento de doenças infecciosas, como ela citou, a dengue, a malária, a cólera, entre outras, crises respiratórias causadas pela poluição, o efeito de eventos extremos, como as enchentes, as secas, as ondas de calor, e querendo ou não, é algo que algumas pessoas, e até nós mesmos, vivemos isso no dia a dia. A gente, às vezes, só não percebe que isso é um tema importante de doenças climáticas. E, principalmente, acho que a saúde mental, porque é um tema que é pouco debatido e que poucas pessoas, às vezes, buscam compreender de fato o que ele é. Então, acho que é um dos temas importantes. Outro tema também é a resiliência do sistema de saúde, né? Na OMS tem sido debatido muito nessa tecla, como preparar o sistema de saúde para aguentar as pressões do clima. Tipo, teria como isso? Tem como isso? Se tem, como poderia ser feito isso? Acho que é vários questionamentos dentro de uma única colocação. Então, vocês poderiam discutir investimentos em infraestrutura resistentes, que sejam resilientes às mudanças climáticas, profissionais de saúde, como ela fala, os profissionais de saúde, querendo ou não, sempre estão à frente, e um dos pilares para isso. Então, eles estarem preparados também para lidar com os surtos imprevisíveis que podem acontecer. E, com certeza, o acesso universal à saúde, um acesso equitativo à saúde a todos. E acho que, por último, a gente pensa também na justiça climática e financiamento internacional. Então, aqueles questionamentos. Quem polui mais? Quem sofre mais? Quem paga a conta? Como a Ana falou, às vezes quem polui mais não é quem sofre mais e nem quem está pagando a conta. Então, esse é um debate que passa além do político, às vezes, chega a ser ético. Então, ficar atento a temas como cooperação entre os países, papel dos países desenvolvidos no apoio do Sul Global, situações de pequenas ilhas e comunidades costeiras. E acho que, principalmente, o que eu falei que foi os refugiados climáticos, trazer esse tema para o debate. Bom, eu agradeço às diretoras por essa grande discussão, grande debate, muitos assuntos importantes e que vão direcionar vocês, delegados, para estudar e para o dia do Miniono. Então, eu vou passar a palavra para as diretoras para falar com vocês um pouquinho.
Eu acho que, rapidamente, acho que a gente tem que pensar que na questão da OMS vai ser mais do que números e relatórios e dados. É pensar que são pessoas mesmo perdendo casas, perdendo tradições, seus costumes. Então, e pensar que a crise climática ela não espera, ela acontece a todo momento, ela tende a piorar a todo momento. E que é mais uma dica para os delegados, que é não só para eles não decorarem só dados mesmo, mas se colocar no lugar mesmo das pessoas que estão no seu país, ali que você representa, e pensar muito, defender com muita sensibilidade o que eles acreditam e o que você acha que vai ser bom para o país. Todos os membros do comitê, principalmente nós, diretoras, a gente estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, qualquer coisa que a gente possa ajudar vocês, ajudar no que for necessário durante essa preparação. Como ela falou, é importante muito que vocês busquem entender os dados, mas de uma maneira que vocês se coloquem na posição de quem está sofrendo isso ou de quem está buscando ajudar por isso. Então, a gente deseja um ótimo estudo a vocês, uma preparação cheia de descobertas. Espero que vocês podem aprender muito com isso. E não só vocês, a gente também. Então, que essa seja uma 10ª edição, seja uma experiência marcante e enriquecedora para todas nós. Muito obrigada, meninas. Fico muito feliz pela oportunidade que a gente tem de vocês discutirem esse tema aqui. E a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição da Mini ONU Poços de Caldas, em parceria com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas, que tem oferecido essa estrutura e assessoria para que esses podcasts sejam realizados. É isso, até o próximo episódio.